Senhoras e senhores, respeitável público, sejam bem-vindos a mais uma edição do Estação Hamburgo desta sexta-feira. Fique com a gente até às 22 horas. Muito obrigado pela sua companhia. Eu agradeço em nome de JG Serviços, em nome de Mercator, em nome de Sebratel e também de Tecnolar, 31 anos de história. Obrigado, Gustavo. Gustavo que está colocando o programa no ar nesta sexta-feira. Dito isso, eu quero saudar já de imediato os convidados e agradecer a você, ou seja, que está vendo o programa pelo Facebook ou pelo canal 14 da NET, claro, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga. E como não deu tempo de anotar aqui antes de entrar no ar, eu vou fazer o seguinte, eu vou improvisar e perguntar o nome do meu grande amigo que está lá atrás das câmeras. Me lembra o teu nome? Valdir. Ele faz a nossa plateia VIP hoje. Exatamente, ele faz a supervisão do programa. Esse camarada, ele veio num programa aqui e eu fiquei fã dele, porque, pô, que pessoa, senhoras e senhores, que pessoa que nós temos ali. Não, e hoje ele tá apaisando, né? É, exatamente. Tu conhece ele? Já conhece essa fera? De longos natais. De longos natais. Obrigado pela presença, obrigado pela sugestão de pauta, muito obrigado mesmo. Coração enorme. Bom, e eu quero apresentar primeiro os convidados para depois a gente falar sobre a proposta da pauta de hoje, que é magnífica. Eu quero começar, com todo o respeito aos homens, mas por ela, né? A presidente da APAC, que depois a gente vai falar o que é, a Lisandra Miller. Seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Obrigada e obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje falando sobre esse assunto tão importante. É verdade, a gente vai dar todos os detalhes desse projeto daqui a pouquinho. Nair Brown, vice-presidente da APAC também. Muito obrigado pela presença e parabéns por fazer parte desse projeto, Nair. Pode chegar mais perto do microfone, por gentileza. Eu é que agradeço, obrigada, e que bom que a gente está aqui conversando sobre esse assunto tão pertinente. Muito obrigado. Esse camarada que está aqui do meu lado, além de juiz da Vara de Execuções Criminais de Novo Hamburgo, o Dejair não sabe, tu que gosta de música, é um excelente baterista, hein? Ah, é? Sabia disso? Não, é sabia, verdade, não. Eu estou falando sério, não é vendendo peixe, ele é muito bom mesmo. Eu falo do Dr. Fernando Noschan, titular da Vara de Execuções Criminais de Novo Hamburgo, popular VEC. Dr. Fernando, seja bem-vindo. Obrigado, PC, obrigado, saudações a todos os espectadores. Realmente, o assunto em pauta hoje é muito importante, a gente vai explicar do que se trata e também convocar a comunidade para se voluntariar, porque realmente, se alguém quer mudança, a mudança tem que começar de dentro de casa. Então, sem a participação da comunidade, para que a sua própria comunidade tenha essas modificações, a gente não vai muito longe. Então, a nossa presença aqui hoje tem essa dupla finalidade: esclarecer esses detalhes e convocar os nossos munícipes. Esse recado que o doutor Fernando deu agora, Jair, foi para mim também. Eu faço parte do grupo de pessoas que é gigante, que quer mudanças no país, no estado e no município, mas não faz nada para isso. Eu estou nesse grupo de pessoas. Eu confesso que eu estou. Não, queremos mudanças, temos que mudar. O que tu faz, cara pálida, para mudança? Eu pago meus impostos. E o que mais? Nada. Então, fica difícil. Dejair Krumenan, meu colega jornalista, muito obrigado pela presença de novo, Deja. Boa noite aos nossos telespectadores. Me dá licença de eu tirar a máscara? Sim, tua voz fica melhor, hein? Eu ontem fiz a terceira dose da vacina, eu acho que eu estou bem protegido, né? Tá. Até porque eu acredito na ciência e acredito na eficácia da vacina. Os né? dados estão provocando isso. Né? A prova é os números e a queda das pessoas infectadas com o vírus Covid. Boa noite aos telespectadores, muito boa noite aos nossos convidados, sejam bem-vindos. É um assunto da pauta de hoje que me atrai. Eu trabalhei durante 4 anos na FASE, em Porto Alegre, e tive muitas situações, eu acho, parecidas com a proposta
a PAC, né? Sim. Apresenta no seu projeto. Então, muito boa noite, sejam bem-vindos. Bom, estimados telespectadores e internautas, nessa semana na Câmara de Vereadores estiveram lá a Lisandra, também a Nair. Eu até busquei essa matéria no site da Câmara de Vereadores, e lá elas estiveram divulgando um seminário. Aqui diz que a presidente da APAC, que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, aqui de Novo Hamburgo, Lisandra Miller, ela ocupou a tribuna popular, foi na noite de segunda-feira. Eu estava vendo aqui, divulgando o método APAC. Bom, e terá um seminário para conhecimento melhor sobre esse método agora entre 19 e 21 deste mês, no Salão do Júri, do Foro de Novo Hamburgo, lá no Dr. Baiado Toledo Merso, 66, no bairro Canudos. Vamos por partes, didaticamente falando, o que é a APAC, presidente? Vamos lá, o que faz? A APAC é uma associação civil sem fins lucrativos que tem como finalidade a recuperação de condenados, a reinserção social desses condenados. Isso falando em APAC como associação, né? Mas é um método também, Sim. criado na década de 70 pelo jornalista e advogado Mário Ottoboni, para ressocialização de condenados. É um método baseado em 12 elementos, que já tem todo esse tempo de história, né? E que traz um resultado bastante superior em nível de recuperação do que a gente tem no sistema comum atualmente. Perfeito. Bom, vamos lá, fiquem bem à vontade, doutor Fernando, Nair, a Lisandra e Deja também. Objetivamente, qual é o que dá para destacar da proposta? O que é diferente do que nós temos atualmente, doutor Fernando? Objetivamente falando. A APAC ela se fundamenta muito em dois grandes pilares, né? O primeiro deles a disciplina, o rigor em termos de rotina. Durante o dia, o apenado ele tem, na verdade ele não é nem chamado de apenado, é recuperando. Então ele acorda, ele tem a sua organização da sua cama, do seu espaço. Aí depois ele tem o momento da meditação, da reflexão, tem a obrigação da atividade laboral, tem a rotina ao final do dia também com a sua organização, com horário rígido para terminar as atividades e dormir, né? Então, começa por aí, a inclusão, a introdução de uma rotina bastante rígida, com foco na espiritualidade e foco também na atividade laboral, e justamente a pretensão, o desejo de mudar, que é o outro grande pilar, é o desejo de se reintegrar à comunidade. Então o apenado sabe que ele vai estar ou submetido às masmorras do nosso sistema penitenciário, com aquela realidade que não é novidade para ninguém, de como são as nossas galerias de presídios, ou ele vai estar submetido a uma situação muito mais digna, muito mais humana, com um ambiente muito mais salutar, para poder, então, aos poucos, introduzindo aquela ressocialização no seu cotidiano. E com isso, então, ele vai também cooperando para que os demais reeducandos venham a começar a ingressar também na rotina, os recuperandos, ingressar nessa rotina, introduzir os valores, né? A família também é trazida para dentro da APAC, para junto com essa família o recuperando conseguir retomar a vida em sociedade. A APAC ela é muito mais ampla, então, porque traz a família consigo, por isso, inclusive, que cada município e região deve ter a sua unidade, porque o Recuperando de Novo Hamburgo tem a família em Novo Hamburgo e é importante que essa família esteja perto para que possa auxiliá-lo nessa recuperação. Então não adianta a gente ter uma APAC aqui e começar a pegar preso de Uruguaiana, de Bagé, não sei o quê, que a família não vai poder ser trabalhada junta. E essa é uma das também atribuições da APAC, do método, né? E como falou a Lisandra, os índices de recuperação são muito superiores. Enquanto a gente sabe que a reincidência fica em torno de 70% a 80% no sistema convencional,
em algumas unidades ela sequer chega a 10% no sistema APAC. E sem falar o custo, né? O custo, considerando que há eminente trabalho voluntário na movimentação da engrenagem APAC, com muito pouco aporte do Estado, o custo ele chega a ser 1/3 ou a metade do custo do preso convencional para o Estado. Então, se é só ganha e ganha. Ganha porque é mais barato e ganha porque tem muito maior eficácia. Bom, pelo que a gente conversou até ouvir no material, são 2 municípios apenas no estado do Rio Grande do Sul que já têm em prática a PAC. Lisandra, por que essa dificuldade de apenas 2, de centenas de municípios gaúchos, e só 2 terem o método APAC? O que vocês conseguiram apurar o porquê dessa dificuldade? Primeiro porque é relativamente novo no Rio Grande do Sul, né? Ele nasceu em São Paulo, mas foi levado na década de 80 para Minas, onde se expandiu. Lá em Minas ele se expandiu porque teve apoio do Poder Judiciário, que criou um programa, um projeto Novos Rumos. Então lá em Minas tem 46 APACs, se não me falha a memória. Puxa. Mas veja que já é... 46-2 é o placar Isso. neste momento, Minas e Rio Grande do Sul. Há décadas que eles vêm trabalhando nisso, né? Como é um projeto que ele nasce, via de regra, da comunidade, então ele vem de baixo para cima, a gente tem que quebrar algumas barreiras, né? Tem que convencer o poder público, tem que convencer o judiciário. Aqui em Novo Hamburgo a gente não teve nenhuma dificuldade em convencer o doutor Fernando, graças a Deus. Mas... é um trabalho de formiguinha, né? A gente tem que ir buscando... a sociedade também precisa se inteirar do que se trata e quebrar as barreiras do preconceito, né? Porque a gente está falando em condenados, em pessoas que cometeram delitos. Uhum. Então, cada cidade vai enfrentando as suas dificuldades. Naquelas que as dificuldades são menores, deslancha, né? Pelotas, por exemplo, ao contrário do que acontece nas outras cidades, partiu da prefeitura a vontade de ter uma PAC. Então, isso já abre portas com uma facilidade bem maior. Muitas portas, muitas portas. Passo Fundo, que é a cidade que hoje está mais próxima de ter uma PAC, também teve esse apoio do poder público e do judiciário e do Ministério Público. Então, vão deslanchando de forma mais fácil, né? Perfeito. E essa questão de só 2 municípios do nosso estado terem a APAC passa muito pelaquela questão de que a sociedade e o poder público dos municípios, eles querem o seu bandido longe dele. Exato. Né? Ele não entende que a participação da família, a visita a uma unidade prisional é de extrema importância para a ressocialização deste menino que está numa unidade de recuperação da fase ou por um presidiário num presídio, né? Então eles não querem. Um exemplo que eu tive lá durante os 4 anos que eu trabalhei na fase. Osório, nós tínhamos um projeto para uma unidade da fase na cidade de Osório, porque o litoral todo vem para Porto Alegre, né? Aí a dificuldade de locomoção das famílias, as famílias não vêm, os meninos ficam lá no dia das visitas sozinhos no pátio, sem ninguém para dar um abraço ou acarinhar aquele pequeno infrator, né? Nós tínhamos uma verba já federal de 890 e poucos mil reais para dar início no processo do projeto, né? E a cidade de Osório, através da Câmara de Vereadores, votou contra a construção desta unidade lá na fase e o dinheiro foi devolvido para a União. Uma coisa parecida, só que ainda está em discussão, isso já se passaram vários anos que eu trabalhei lá, talvez tenha resolvido, era na cidade de Santa Cruz do Sul, a mesma situação, a comunidade não queria, né? Então ela não entende da importância que tem na ressocialização do apenado a presença da família, né? E nós tínhamos um índice, quando nós assumimos, eu trabalhei no governo da IEDA, nós tínhamos um índice em torno de 80 e poucos, 90% de reincidência, né? No final do governo, 4 anos depois, nós tínhamos baixado para 40%, com todos os programas que foram feitos, liderados
pelo Schiller, que era o secretário da Justiça e Segurança Pública, se não me engano era o nome da secretaria, como RS socioeducativo, né, que buscava na atividade laboral, que o doutor falou agora há pouco, das principais ferramentas da ressocialização, né? E o tratamento ao menino que teve um problema com a lei, né? Eles passaram a ser tratados com mais humanidade, né? E isso fazia com que eles também se interessassem em participar das oficinas profissionalizantes e tal. Então, com isso se conseguiu esse índice espetacular, assim, na minha opinião, né? Não sei como é que é hoje, né? Mas então é isso que eu queria colocar. Os municípios não querem ter os seus apenados com eles, né? Você sente isso em Novo Hamburgo, Lisandra e Naia? Claro, nós até temos uma lei. Chega mais perto do microfone, Naia. Claro, inclusive em Novo Hamburgo ela é a quarta maior população carcerária no Sul. E não quarta tem, do Estado. Do Estado. E não tem um presídio, né? O presídio aqui é só do semiaberto. Inclusive, a gente tem uma lei municipal que proíbe a construção de presídios e similares na zona urbana do município. Para vocês verem a dificuldade. Já, né? Começa aí a restrição. Sim. Daí que eu ia fazer a pergunta, objetivamente falando. Vocês foram na Câmara de Vereadores, correto? Sim. Da Câmara de Vereadores, pode dar sinal verde lá para cima no morro, lá do lado fora, para a Prefeitura. Vem cá, vocês receberam, foram bem recebidos na Câmara. Eu estou dizendo bem recebidos quanto à forma de avançar o projeto. Não adianta cafezinho, tapinha nas costas e abraço. E da outra forma, como é que está o recebimento, assim, por parte do Executivo, da Prefeitura e da Câmara quanto a essa proposta? Trabalho de formiguinha também, né? A gente está trazendo para Novo Hamburgo essa ideia da PAC já faz 3 anos. Sim, tanto é que o doutor Fernando foi lá na Rádio ABC há uma questão de 2 a 3 anos falar sobre isso. Isso aí. Logo no embrião. Isso aí. Não consegue evoluir muito, a gente parece que anda em círculos, sim, né? Sim. A gente busca primeiro mobilizar a sociedade, a gente busca mobilizar voluntários, a gente busca alterar a lei e a gente busca um imóvel onde a gente possa construir o Centro de Reintegração Social. Então, a gente chega na prefeitura, vamos ver um imóvel, então, daí nos alega, não, mas tem a lei que diz que não pode ser na zona urbana. E aí a PAC na zona rural, ela foge do propósito, que é estar próximo dos voluntários e próximo das famílias. A gente vem buscando na Câmara a alteração dessa lei, apresentamos um projeto assinado por 10 vereadores no final do ano de 2020, para alterar a lei, para abrir uma brecha para a PAC. Tu está me falando de 10 vereadores, de um total de 14. 10 vereadores. Super maioria, 10 de 14 Sim. É super maioria. Vamos lá, vamos em frente. Apoio total para isso. Só que chegou na Procuradoria da Câmara e o procurador disse, não, peraí, a lei anterior que proíbe a construção de presídios na zona urbana é inconstitucional. Então, no meu entender, do procurador, essa lei que estão apresentando para alterar a lei também é inconstitucional. E o projeto parou por ali. Tá, mas espera aí, mas então tem uma lei vigorando em Novo Hamburgo, segundo o procurador, que é anticonstitucional, não tem respaldo constitucional. Exato. E por isso que o outro não cabe por não ter respeito à Constituição. E não tem como derrubá-la, doutor? Na verdade, a partir dessa manifestação da Procuradoria do município, o Ministério Público, que atua localmente, encaminhou a Procurador-Geral do Estado para fazer, então, Procurador-Geral de Justiça. Não, Procurador-Geral de Justiça, o presidente do Ministério Público. Para fazer, então, a proposição da alteração legislativa. E aí, então, foi que a assessoria jurídica da Procuradoria de Justiça disse que se trata de uma lei constitucional, porque, na verdade, ela não veda completamente a instalação do município, do presídio no município, mas sim apenas na zona urbana, na região urbana. Então, isso se trata da deliberação do município sobre a forma como vai fazer o desenvolvimento e a estruturação do seu centro de uma forma geral. Então, não haveria efetivamente inconstitucionalidade porque está dentro da discricionariedade do município. Bom, se chegou a esse impasse, fizemos uma nova reunião junto ao Legislativo e aí, então,
se a Procuradoria do Município, do Legislativo se propôs, então, a fazer um parecer com base nesse novo parecer do Ministério Público e para que, então, fizesse uma sugestão de encaminhamento aos vereadores e a maioria das posições que se verificou lá foi no sentido de efetivamente aderir a essa proposição de abrir a brecha no que se refere à APAC, né, no sentido de que se trata de não efetivamente de um presídio, mas de um centro de ressocialização e que tem uma filosofia diferente, uma abordagem diferente, né, e a proposição foi nesse sentido. Então a gente ainda está nesse impasse, porque isso foi um pequeno grupo e aí se tem esse trabalho de tentar cada vez ampliar mais e se chegar efetivamente a essa alteração legislativa. Uma dúvida, antes que eu perca assim, essa curiosidade, e aí passa o programa. O centro de ressocialização, que seria construído em Novo Hamburgo, quem vai poder ir para lá? Eu estou falando de critério de idade, eu não estou falando de pena, de idade. São os menores infratores ou qualquer idade? Maior de 18 anos. Maior de 18 anos. Presos que respondem a um processo criminal e sofrem uma condenação. Isso, mas com outro critério de cumprimento de pena, né? Com esses critérios citados pelo senhor no começo do programa. Rigor, na verdade, disciplina... Na verdade, a forma de abordagem do cumprimento é um pouco diferente, é mais humana, né, do que hoje o sistema convencional. Né? O sistema convencional é mais no uso da força, é mais no uso da coação. Sim. E essa filosofia da APAC, ela então tem uma filosofia de buscar a espiritualidade, o discernimento, a vontade de mudar. Né? Mas o cumprimento... o preso vai estar ainda numa situação de regime fechado, vai ter os requisitos legais da LEP para cumprir, para obedecer. Então ele vai estar cumprindo pena. Não é um conto de fadas, não é um paraíso, muito antes pelo contrário. É bastante rigor e vai depender muito mais dele permanecer no sistema. Porque na medida em que ele comece a vacilar, na medida em que ele comece a não cumprir com as obrigações que o sistema impõe, ele pode voltar ao sistema convencional. Pois é, doutor, o senhor que é o responsável pela VEC aqui de Novo Hamburgo, quem iria para lá? Que critério usado para ir para lá ou não? A gente já... É o mesmo sistema que é utilizado tanto para Pelotas quanto para Porto Alegre. Né? São analisados os perfis, são feitas... Na verdade, a instalação da APAC, Porto Alegre foi assim, Pelotas foi assim, e aqui provavelmente vai ser assim, ela começa trazendo esses recuperandos de APACs já instituídas. Em Porto Alegre, como foi a primeira no estado, os 2 presos que foram apontados como pessoas que poderiam ser embriões desse sistema foram, então, apontados pelo procurador de Justiça, o Dr. Gilmar Bortolotto, que é um entusiasta e é a pessoa designada pelo Ministério Público para ficar à frente da matéria. Ele, então, fez o apontamento, ele tem décadas de vivência em presídio, né, e fez o apontamento de 2 indivíduos com penas elevadas, mas com um perfil que poderia se adequar à filosofia. Essas pessoas, então, foram consultadas, indagadas e encaminhadas a um presídio no Paraná, que também tem o sistema APAC, para vivenciar lá. Foram 2 semanas que eles ficaram? Eu não sei dizer, mas pode ser mais. Em até. 2 semanas, a 1 mês, eles ficaram lá. Quando retornaram também outros 2 recuperandos de lá, para fazer com que a rotina começasse a ser instaurada na estrutura da APAC. E aí, então, como diz o Dr. Gilmar, no gota a gota, um a um, foram sendo verificados apenados do sistema convencional para começar que também manifestam vontade, porque isso tem que partir também, especialmente do apenado, entrar então na APAC, né, que ela tem uma capacidade limitada, até pela sua estrutura física, de comportar presos. Hoje estamos numa faixa de 30 e poucos, né, 30 a 40 presos em Porto Alegre, para então fazer
a introdução do sistema 1 a 1, né? E os outros controlam os que vão entrando, auxiliam e também dão a sua orientação, porque na medida que o sistema não funcione para um, começa a criar uma instabilidade no todo e pode prejudicar a todos. Então, para não criar esse prejuízo, os próprios presos começam a tentar deixar a coisa dentro da rotina, com a filosofia estabelecida. E é assim que vai ser. É no gota a gota, é no 1 a 1, cada um vai entrando e daqui a pouco a rotina já está tão instituída que o preso, por mais que tenha uma pena elevada, por mais que tenha um passado de delitos graves, ele entra lá, óbvio que com essa predisposição de querer mudar, ele entra lá e os próprios presos já movem ele para conseguir fazer essa alteração, tanto nos seus princípios, nas suas convicções, quanto na sua própria rotina. Sempre lembrando que traz a família junto, né? É toda uma estrutura mobilizada com psicólogos voluntários, assistentes sociais voluntários, um corpo de voluntários contribuindo para que essa ressocialização aconteça gradualmente. Doutor, me dá licença, Paulo. Não seria também uma opção a mais para o juiz da Vara da Infância e Juventude, quando o adolescente em conflito com a lei chega aos 18 anos e o juiz entende que ele ainda não está apto, não está a ser reinserido na sociedade? E o juiz determina que ele volte para a fase porque não tem uma outra opção, né? Nós temos hoje, talvez lá, eu não sei os números de hoje, muitos adolescentes já com 18 anos. No meu tempo tinha gente com 21 que não saía porque... Na case? Na fase, quando eu falo fase, é o rede. sistema. Sim, né? 21 é o limite. 21 é o limite, né? Isso. Porque não tinha opção, né? O juiz via nele uma possibilidade de ressocialização, né? E não tinha para onde mandar, devolvia para nós porque o trabalho que vinha sendo feito, ele estava sendo eficaz e aquele apenado tinha a possibilidade de ser reinserido daqui a pouco, né? Então, se ele acaba indo para o sistema convencional, certamente o trabalho que está sendo feito vai ser perdido. Por água abaixo. Mas, na verdade, assim, o adolescente infrator, ele pode cumprir a medida socioeducativa por um período máximo de 3 anos. De 3 anos. Então, se ele cometeu ali aos 18, realmente 21 é um patamar máximo, ele não vai poder permanecer. Se for antes dos 18 anos, ou perto dos 18 anos, mas se for antes, lá por 15, 16, ele vai cumprir os 3 anos dele ainda abaixo dos 21 e vai cumprir todo na case, na fase, né? Realmente a maior, entre aspas, pena ou medida socioeducativa para o adolescente é 3 anos. Então, realmente ele não tem como permanecer além desse tempo. Sim. E às vezes 3 anos é um tempo reduzido para um trabalho que precisa ser mais profundo e mais longo. O senhor entende que deveria ser ampliado, digamos, de 3 para 5? Se fosse o mundo ideal e se tivéssemos a estrutura ideal, obviamente, quanto mais tempo ele estiver numa estrutura de acolhimento e com princípios, valores sendo passados para ele, né, inclusive instrução, capacitação, me parece que quanto mais tempo ele ficar, melhor. Obviamente que proporcional à gravidade do ato infracional. Mas, infelizmente, a gente não vive no mundo ideal e inclusive, estava sendo reduzidas os tempos de permanência de adolescentes por causa da superlotação da casa, né? Sim. Então, até delitos razoavelmente, ou atos infracionais razoavelmente graves, muitas vezes sequer iam para internação por falta de vaga. Então, se pensar numa ampliação, bom, aí vamos ter que ampliar a estrutura como um todo, né? O senhor falou em custos na APAC. Quanto custa hoje nessas 2 unidades que já existem no Rio Grande do Sul, ressocializando? Em torno de 1.200. O senhor tem o número do Estado? 2.700, eu acho. para perto de 3 mil. O custo de um sistema preso comum. sistema comum, do sistema na fase? convencional. Na fase, não sei. No presídio.
Seria no centro de reabilitação, nesse novo projeto. No presídio convencional, o custo de um preso para o Estado, quase 3 mil. E na APAC, 1.200. Tá, e na fase, no meu tempo, era acima de 8 mil reais cada adolescente. Hoje não deve ser muito menos que isso, se não é mais, né? Era 8 mil reais e uns quebradinhos cada adolescente interno lá. Então reduziria o custo para o Estado, né, a incentivar o sistema APAC, né, e as medidas seriam muito mais eficazes. Vocês estão falando em números, se eu não me engano, o Rio Grande do Sul, se eu não estou enganado, está vendo aqui, são 497 municípios. Então 495 ainda estão por receber uma APAC. Eu quero fazer um comentário, e depois a gente pode ampliar isso depois do intervalo, que eu vou chamar agora, que geralmente eu faço um comentário sobre os meus comentários, é uma coisa meio esquisita. Porque eu faço comentário aqui dizendo que eu não sou pago aqui para fazer comentário, mas eu não aguento, sabe? Aí eu faço o meu comentário. E aí o meu comentário é o seguinte, eu não estou falando só de Novo Hamburgo, 497 menos 2, 495 não tem APAC. Aí a Câmara de Vereadores coloca empecilhos. Não, estamos amparados na lei, na constitucionalidade, não pode. Aí o Tribunal de Justiça ou o Ministério Público diz, não, pode. Não, mas aí nós temos que ver outro detalhe que na zona urbana não pode. Sim, mas fora da zona urbana não, mas aí vamos ter que discutir. Ponto. Lomba Grande tem bastante área. Se qualquer outro projeto, como tem projeto que passa rapidinho na Câmara, né? E na Prefeitura, tem tanto projeto que passa rapidinho, sabe por quê? Porque o Dejair matou a charada lá no começo do programa. É casa de detenção. É mais uma casa de detenção. E aí, nem prefeito, nem vereador vai matar no peito e vai assumir, eu autorizei. Nenhum deles tem coragem de fazer isso. Aí o Dejair falou, produzir, todo mundo produz. Agora acolher, mas não é comigo. Então, desculpa, eu tive que fazer esse comentário, né? Eu não sou demagogo nem nada, nem hipócrita, e é bem assim que funciona os municípios. É bem assim, eu estou falando, todos não, 495 que não querem esse centro de reabilitação. Vamos fazer um intervalo e já voltamos, porque o assunto é muito interessante e a gente vai querer saber mais, cada vez mais, sobre essa proposta que vamos abrir um espaço a todo momento que precisar para tornar realidade esse projeto aqui no Novo Hamburgo. Intervalo e já voltamos. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Nós somos o novo, mas também somos o velho. Somos ambos porque assim podemos complementar ideias e ressignificar conceitos. A gente é uma colagem de momentos. O encontro do velho com o novo gera a redescoberta, a reinvenção e a ressignificação. E a nossa vida está cercada de repetições. São situações passadas que ganham um novo sentido hoje. As necessidades não mudam, mas a forma de consumir. É tudo novo de novo.
Vamos lá, de volta com o Estação Hamburgo nesta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado mesmo pela sua companhia. Você que está vendo o programa pelo Facebook ou pelo canal 14 da NET, claro, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga. Estamos recebendo aqui hoje a presidente guerreira, obstinada. Eu gostei que ela falou do trabalho de formiguinha, né? É verdade. Quando tem que ver se ela não quer ser chamada de presidenta, né? Porque tinha também, uma aí que... Também, é verdade, é verdade. Mas esse é o trabalho de formiguinha, tem que ter muita persistência, muita paciência, né? Porque quando tu tem bancadas especializadas no Congresso, com força, quando tu tem uma bancada em câmaras de vereadores com força, tudo acontece mais fácil. Tudo é mais fácil. É impressionante como as coisas acontecem nesse país. Com força e com vontade de resolver as questões. Né? Mas aí muitas vezes ela tem a vontade, mas ela não tem um respaldo. Eu estou falando da Câmara. Sim, câmaras, sim. Né? Mas quem vai lá com uma proposta assim, bate na porta, eu tenho uma reunião, não posso atender agora, entendeu? Aí quando chega, não, mas eu sou amigo do deputado tal. Não. Entra, vamos tomar um cafezinho. E o Brasil é exatamente isso. Alguém vai me dizer do outro lado, mas o PC é chato. Eu sou chato mesmo. É o famoso QI, né? QI, quem indica. Exatamente, quem indica. E aí as batalhadoras que eu estou falando, a presidente da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC de Novo Hamburgo, a Lisandra Miller, a vice-presidente, a Nair Brown, o juiz da Vara de Execuções Criminais de Novo Hamburgo, Dr. Fernando Noschen, e o colega jornalista Dejair Krumenan. Estamos falando sobre esse método APAC. Só para recuperar, para você que está ligando a TV agora ou acessando o Facebook agora no programa, haverá um seminário para o conhecimento do método APAC. Esse seminário será agora entre os dias 19 e 21 deste mês de novembro, no Salão do Júri do Foro de Novo Hamburgo. Lisandra, me desculpa, eu não vi aqui, depois eu só estou com a cabeça da matéria aqui. Qual é o horário dos dias do seminário lá? É sexta-noite, sábado, manhã e tarde, e domingo na parte da manhã. Bom, e outra pergunta inevitável, inscrições, como funciona? Pode dar mais detalhes, por gentileza? Sim, as inscrições estão abertas. Acho que a maneira mais fácil agora de localizar o formulário seria acessando a nossa página no Facebook, que é a PAC NH. Ou também... PAC NH, vai lá no Facebook, na busca, a PAC NH e tem lá o evento e o formulário para inscrição. Ok. O evento é gratuito, ele está sendo custeado com verbas das penas pecuniárias a partir de um projeto que a gente apresentou à VEC. E o palestrante vem de Minas Gerais, da FEBAC, que é a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, que é a entidade que coordena o trabalho das APACs no Brasil e no mundo, porque o método já foi exportado para mais de 30 países. Mas começou no Brasil? Começou no Brasil. Pô, graças a Deus, finalmente. E a gente está aguardando a presença da comunidade para conhecer e poder se apropriar, né, desse método para a gente poder discutir mais para frente sobre a implantação da PAC aqui em Novo Hamburgo. Então vamos lá, sexta, sábado e domingo. Isso. Que é 19, 20 e 21, lá no Foro de Novo Hamburgo, ali na Dr. Baiardo de Toledo Mércio, no bairro Canudos. É do lado da prefeitura. Você tem uma referência bem do lado da prefeitura. Bom, outra questão, falando em prefeitura, chegamos à pergunta que eu falei no intervalo. Vocês já foram recebidas ou recebidos pela prefeita de Novo Hamburgo para apresentar essa proposta? Sim. E qual foi a recepção? Por gentileza, receptividade, melhor dizendo. A prefeita tem se mostrado, já nos recebeu, né, numa reunião formal com o próprio Dr. Gilmar, estava presente, e outros membros da comunidade e também membros da própria associação. Ela teve a oportunidade de conhecer o método, a gente apresentou, fez um panorama e demonstrou os benefícios, né? Porque, na verdade, o que a gente está buscando, em última análise, não é tão somente um tratamento digno e humano para o preso, para o recuperando, né? É óbvio que isso é uma das finalidades e a pena prevista em lei é a privação da liberdade, não é tortura, não é sujeição a uma situação degradante. Mas, de qualquer sorte, além dessa situação de alcançar dignidade ao recuperando, a nossa pretensão com a APAC é melhorar os números da segurança pública, né? Porque um recuperando ressocializado,
é uma pessoa a menos que vai te apontar a arma na cabeça. Né? A busca pela recuperação, pela ressocialização, é justamente com essa finalidade, de trazer para a comunidade, de uma forma geral, incremento nos números da segurança pública. E isso foi uma ideia que o município comprou na pessoa da prefeita, já nos atendeu na época do início da caminhada, antes do próprio segundo mandato, e novamente, posteriormente, já falamos em algumas oportunidades, e o município tem nos auxiliado na busca, inclusive, de imóvel onde se possa instalar a APAC. O problema é que a gente tem esse degrau a superar, que é a barreira legislativa, e posteriormente, efetivamente, localizar um imóvel que possa... Porque a nossa pretensão é adequar um imóvel que já existe, já edificado, né? Porque se tiver que partir da fundação e dos primeiros tijolinhos, vai ser um gasto maior e uma demora maior. Então a nossa ideia era aproveitar estruturas que eventualmente estejam ociosas do município ou do estado, para que então se possa fazer a instalação efetiva da APAC. O senhor falou em primeiro tijolinhos, eu gostei do simbologia na sua linguagem, que eu quero usar a mesma para perguntar para a Lisandra. A gente está colocando tijolinhos para vencer essa barreira legislativa municipal aqui no Novo Hamburgo. Qual é a altura que está essa barreira? Ainda está intransponível? Ou vocês já estão conseguindo dar uma espiada para o outro lado? Como é que está essa situação, Lisandra? Eu acho que a gente consegue espiar para o outro lado. Já dá uma espiadinha para o outro lado. Está vendo o horizonte lá para o outro lado, é? Com certeza. Inclusive, a gente já teve 4 vereadores, se eu não me engano, da atual legislatura, que foram visitar a APAC de Porto Alegre. Opa, sabe, lembra dos nomes? É o Enio, Deixa eu anotar. Enio Brizola. a vereadora Lourdes, Lourdes, tá. a Tita e o próprio presidente da Câmara, o Reiser. Esses 4 serão convidados a semana que vem para vir no programa, então, falar sobre isso. Enio Brizola, Lourdes, que é uma pastora, se não me engano. É a pastora. É, a Tita e o Reiser, o presidente. Isso. Tá, anotei aqui para semana que vem convidá-los para vir ao programa falar sobre isso. Eu acredito que seja só uma questão de tempo para a gente fazer esse encaminhamento. Sim. Né? E tempo nessa altura do ano talvez signifique o próximo ano. Esse é o problema, né? Estamos em novembro. No Brasil é assim, né? Tá, já está parando tudo. Para quem quiser responder, como é que como a fase, por exemplo, eu falo da fase porque eu trabalhei na fase, ela busca, assim como a APAC, a ressocialização, né? A fase, claro, priva de liberdade, né? E, ao mesmo tempo, busca a ressocialização, né? Com os métodos todos que são aplicados lá. Como é que a vara da infância, doutor, da infância e da juventude em Novo Hamburgo vê esse movimento da APAC aqui, da criação da APAC? Aí teria que conversar com a doutora Ângela, que é a titular da vara da infância. Não, mas exatamente, é nessa... Não, na verdade, não tivemos oportunidade. Para saber se ela é porque simpática ou não a ideia. Mas eu acredito que não, sim. também acho bem semelhantes. São muito parecidos bem os objetivos. semelhantes. Dar de volta para a sociedade quem teve em conflito com a lei. Conhecendo no caso da casa, o menor infrator. No caso do centro de reabilitação, o maior infrator. O adulto. Conhecendo a doutora Ângela como conheço, me parece que certamente ela teria todo o interesse em aplicar uma metodologia semelhante, né? Justamente porque traz toda essa carga de valores, de acolhimento, claro, que é a filosofia da APAC. Né? Então, me parece que, pelo resultado que produz, não teria como ela recusar algo que trouxesse esse resultado. Inclusive, em Minas, já existe uma APAC para adolescentes infratores, né? A APAC juvenil de Frutal, que é uma cidade que tem a APAC masculina, APAC feminina e juvenil. Puxa, que é a exemplo. primeira do Brasil, a primeira do mundo, na verdade, a aplicar a metodologia. Qual é a cidade? Frutal. Frutal, interior de Minas. A Lisandra e a Nair são pessoas que são tão dedicadas à causa que viajaram a Minas, conheceram diversas estruturas de APACs em alguns municípios, né, e seria até interessante trazerem esse depoimento para mencionar as plantas industriais, padarias e toda a sorte de atividades laborais produzidas exclusivamente dentro da APAC e que servem à comunidade. Tem esse detalhe, né, que a gente não falou.
dentro dessa proposta que o doutor mencionou, do comportamento, da rigidez, tal, da religião, da fé, da família, mas do trabalho, né? Inclusive, o espaço que a gente procura é para que já comporte futuramente uma empresa que eventualmente queira investir na PAC. Acho que aí é o fundamental, pelo trabalho. Eu tenho um exemplo pequenininho, o senhor citou padaria. Nós tínhamos oficinas de padaria lá, né? Padaria e confeitaria. E um dia, uma padaria lá do bairro Menino Deus, onde próximo ali das unidades, algumas unidades da fase, o dono da padaria foi lá perguntar se nós já tínhamos algum menino formado na padaria e que estava em final de cumprimento da medida socioeducativa, né? E aí nós tínhamos vários já, né? Estavam já para sair. Ele empregou um menino, tá? Um menino de Canoas, casado, tinha um filho pequeno, e o menino foi trabalhar na padaria dele. 2 meses depois ele voltou lá e perguntou se nós não tínhamos mais 3. Porque o rapaz trabalhava tão bem, era tão assíduo, que ele queria mais 3, né? Porque deu certo com aquele que ele botou lá. A PAC de São João del Rei, que foi a primeira que a gente visitou, né, Alisa? Eles têm uma marcenaria. Fazem móveis e vendem para a comunidade. Lá móveis, dentro do centro de reabilitação, anexo? Lá dentro, Então, que legal. Isso é fundamental, porque as pessoas não podem se basear por essa... Estou pensando para não exagerar o termo. Por essa estrutura, vou dizer, precária. Eu sirvo de presídio central em Porto Alegre. O presídio não é isso, o exemplo não é esse. Não é por aí. Não é depósito de bandido. Não é depósito de bandido. Ali não é de criminoso. Ali é o que não se deve fazer num país. Ali é o exemplo clássico. O que elas estão, o doutor Nostin, elas defendendo, é o contrário disso. É a pessoa que comete um crime, eu pelo menos defendo isso, ela tem que ser penalizada. Número 1, comprovado, com comprovação, ela tem que ser penalizada, Mas ela tem que ter uma chance de ter uma nova oportunidade de corrigir seu erro, cumprindo a pena, e de voltar à comunidade. Para voltar para a comunidade e não botar o revólver na nossa cabeça de novo. Não, mas não com pós-graduação, que é o presídio central. Então, que não é nem questão de chance, na verdade, ela vai voltar. Ela vai voltar invariavelmente, porque a pena ela é finita. A pena vai ser cumprida e vai levar vai levar a pessoa de volta. Só que a gente que vai escolher que forma que a gente quer que ela volte. Ou com aquela situação de ressocialização, com vontade de voltar para o caminho do bem, ou com aquela sanha furiosa de se vingar da comunidade que colocou a pessoa lá dentro, fez padecer e daqui a pouco foi cooptada por uma facção. Então, para pagar a sua sobrevivência lá dentro, ela vai ter que pagar através de novos crimes, traficando, roubando, né? Então, isso, né? Quem é a vítima do tráfico? Ainda que de forma indireta. Quem é a vítima do roubo? Somos nós, né? E tem um detalhe interessante que a gente tem que, pelo menos, deixar bem claro isso. A pessoa, como eu comentei há pouco, cometeu um crime, certo? Ela cumpriu a pena, não é automático que não tem mais solução. Isso aí não tem mais jeito. Não é mesmo. São diversas as penas. Aqui está um juiz, dá várias execuções criminais, existem vários tipos de crime que tu está cumprindo lá dentro. Não, o cara que está lá dentro é que matou alguém. Não é, sabe, que é um homicida. Não, tem vários tipos de apenados e muitos deles merecem, pelo menos ter uma oportunidade. Se o cara não quiser, a gente te deu a oportunidade, tu volta, como disse o doutor Nostin, com o mesmo rigor. Não é lá para dar tapinha nas costas, não. Tu vai ter disciplina, rigor. Se tu não andar conforme o regulamento do centro de reabilitação, daí tu vai voltar alguns passos e voltar a cumprir sua pena. Deixa eu contar só uma coisa de solidariedade com relação aos infratores que eu presenciei lá na fase. Um determinado dia chega um carro de luxo assim, lá no pátio, desce uma senhora negra, ou preta, como é que chama hoje? Afrodescendente. Afrodescendente, a gente tem que cuidar, né? Porque senão daqui a pouco processa a gente quando cita-se essas...
essas etnias, né? Então, uma senhora negra com um menininho no colo de cerca de 1 ano se dirigiu à recepção e pediu para falar com a presidente. A presidente chamou. E eu, como eu era assessor de comunicação, eu estava sempre junto com a presidente, né? Qualquer coisa eu publicizava, né? É tipo a galinha, assim, ela põe o ovo e cacareja, né? Se tu não fizer, ninguém fica sabendo. Aí ela pediu para falar sozinha com a presidente. Eu saí e ela ficou 1 hora e pouco conversando com a presidente. Quando ela foi embora, a presidente me chamou e ela disse: Dejair, tu não sabe o que aconteceu aqui agora de manhã. Essa senhora foi interna nossa na unidade feminina, se recuperou, voltou para a sociedade trabalhando, casou bem, né, tipo assim, em termos de financeiramente, e ela veio aqui me perguntar o que ela podia fazer para retribuir o carinho e o que a FASE fez por ela, né? E nós estamos num processo lá de criar um salão de beleza para as meninas aprenderem corte de cabelo e tal, unha, pé. E aí a presidente sugeriu isso para ela. Ela doou o salão, reformou a sala onde nós instalamos o salão, contratou professores do Senac, nós contratamos e ela bancou o custo. E ainda mandou comprar uns kits, assim, eram umas sacolas, com todo o material que uma cabeleireira precisa e uma manicure, para quando terminasse o cumprimento da medida, ela saía com uma profissão e com o seu material, para ir de casa em casa fazer o unha e cortar cabelo. Então foi um momento muito bonito, assim, né? Porra, né? Ela O Dejair, só para ter uma ideia, para quem trabalhou lá dentro, né? Vocês estão próximos. A Lisandra trabalhou dentro da casa, né? A gente falou isso. Tu pegou o tempo da Marisol, Lisandra? Do convênio com a Marisol, aquela empresa de calçado? Eu acredito que sim. Eu fiz, inclusive, a monografia do meu trabalho de conclusão na faculdade sobre a aplicação de medida socioeducativa, e eu mencionei que os meninos trabalhavam lá na Marisol. Na Marisol. Aquele projeto atrás era muito legal. A casa é atrás de onde era a Marisol. Do lado. A Marisol empregava. Depois ela montou uma unidade de corte e costura dentro da fase. Né? Só para ter uma ideia da sensibilidade, que muitas vezes só quem está lá dentro que vê isso, né? A gente aqui de fora, ali não dá, ali não tem jeito. A minha esposa, uma colega delas, lá, professora, ela teve câncer e iniciou o tratamento, quimio, radioterapia, e começou raspou a cabeça por causa do tratamento. Tu acredita que 6, 7 ou 10 alunos rasparam também a cabeça em solidariedade à professora? Esses exemplos são bonitos. Cara, quando a minha mulher me mostrou a foto, me emocionei. Esse cara pálida, tia. Olha a sensibilidade desses guri, cara. Porque eu sempre penso o seguinte: as circunstâncias do meio em que eles vivem, cara, é difícil. É difícil, parece que eles são cercados a todo momento para te fazer uma bobagem. Nós tínhamos um crítico todo momento alguém tá no teu ouvido, vamos lá, sabe? Ninguém me parece que chega pelo braço, sai daqui, cara, não faz isso. É incrível isso. Nós tínhamos um crítico contumaz, assim, de que esse trabalho de ressocialização é uma bobagem, vocês não devem, bandido tem que ficar pra cadeia e tal, que era o tal do Mota, do Balanço Geral da Rede Record. O cara batia em nós todos os dias. Até que um dia ele chamou o presidente, já tinha trocado a presidente, de mentiroso. Aí nós acionamos ele juridicamente, está chamando o presidente de mentiroso, porque o presidente tinha dito, dado uma declaração lá sobre um suposto motim que teria acontecido. Aí, quando ele sentiu o peso da mão da justiça, ele recuou, ligou e pediu para nos visitar. Eu já tinha convidado inúmeras vezes ele. E aí nós recebemos ele dentro da oficina de padaria. Os meninos fizeram pão, cuca, bolacha. As meninas que trabalhavam na cozinha fizeram café, leite, montaram o resto. E os próprios meninos que faziam os cursos de garçom serviram. Aí começou o tal do café e ele começou a olhar, né? Aquele monte de adolescente em volta dele, né? Quem são eles? Aí ele perguntou ao presidente: isso tudo é interno? Sim, tudo é interno.
Mas não tem perigo? Não tem nenhum perigo. Essa é a formatação. Aí ele voltou para a televisão de tarde e disse assim, ó, me caíram os butiá do bolso. A FAS não tem piscina, eles não vão lá fazer crochê e sabe, tudo que ele dizia de errado, ele se retratou. Falar, né? Então a nossa responsabilidade enquanto comunicadores de ficar dizendo umas bobagens dessas nos jornais, nas TVs e nas rádios, acaba prejudicando o trabalho dessa gente toda voluntária que se dedica nessas instituições. Falta de conhecimento, né? Claro, porque claro. A pessoa ir numa PAC, conhecer o trabalho e não mudar de ideia se ela é contra. É verdade. Porque exatamente. não tem como. Bom, o tempo está estourando, já me avisaram aqui que está estourado o tempo aqui, o programa bom passa rápido. Lisandra, por gentileza, recuperando sobre o seminário da PAC aí. Vamos lá, 19, 20 e 21, Isso. agora da Sexta, semana que vem, sábado e domingo da próxima semana. Sexta vai ser à noite, sábado, manhã e tarde, domingo pela manhã. A gente vai ter a participação do pessoal da PAC de Porto Alegre, da PAC de Pelotas. A gente está tentando trazer uma surpresa, não vou dizer qual é. Opa, se é surpresa, mas não vai não ser muito emocionante. Então certo. A gente convida todo mundo, as inscrições lá no Facebook da PAC NH e contamos com a presença de todos. Bom, telespectadores internautas, eu quero reforçar esse convite. É a PAC NH, né? Isso. A página no Facebook. Acesse ali a PAC NH, ali tem um formulário de inscrição, não paga nada. Vê se consegue um tempinho aí, dá uma chegada nesse seminário. Pelo menos, se você viu o programa e gostou da ideia, vai lá e tira dúvidas. Eles vão estar lá, faz perguntas, tira dúvida de uma maneira ou de outra que possa ajudar, certo? E os nossos blogueiros, né? Tem vários famosos da vamos cidade. Compartilhar essa ideia. Lá compartilhem a ideia, vão lá ver o que é a proposta. Exato, para depois emitir uma opinião. Exatamente. Depois emitir uma opinião, se é contra ou a favor, mas pelo menos saiba mais sobre a método da PAC. Lisandra, parabéns pela iniciativa, número 1. Número 2, muito obrigado pela presença, sempre bem-vindo. Obrigada e a gente fica à disposição sempre que precisar. Muito obrigado. Nair, muito obrigado pela presença. Eu agradeço e reforço o convite, né? Esperamos lá, são todos bem-vindos. Muito obrigado. Doutor Fernando Noschan, obrigado mais uma vez pela presença. Quer dizer, na TV é a primeira vez. Comigo aqui é a primeira vez. Contigo é a primeira vez. Muito obrigado pela presença. Sempre uma satisfação e reforço, né? Que se a gente quer mudança, tem que começar da nossa própria casa, da nossa própria iniciativa. Então, conhecer a PAC, dar a oportunidade de ir lá no seminário, ouvindo pessoas especializadas que lidam com isso há tanto tempo, que busca justamente uma melhora na segurança pública, é o primeiro passo. Então, reforço o convite, aguardamos vocês lá. Doutor Fernando Nosch é um exemplo que eu sempre cito para você, telespectador. Ele é juiz, ele é juiz da Vara de Execuções Criminais, mas ele é um ser humano, ó. Ele é ser humano, de carne e osso. Muitas vezes a gente aqui do jornalismo acha, ou da comunidade, não, o juiz é inacessível. Cara, tu vai falar com eles, eles são gente boa também. Nós temos um minuto só para dizer uma coisinha. Mas ele é gente boa também. O meu sonho era ser jurado de um júri. Pode ser realizado. Peraí, aí eu me inscrevi, tudo bonitinho e tal, fui sorteado e entrei entre os 7 num julgamento. Eu não gostaria. Eu perguntei tanto. Te tiraram do time? Nunca mais me chamaram. Nunca mais me chamaram. Cara, eu não sei se eu teria condições. Eu confesso que ainda bem que não me chamaram. É muito bom. Eu acho uma coisa muito cruel. Bravo, o jurado tem que ficar em silêncio, né? Tu conseguir ficar em silêncio durante todo o julgamento. Eu fiquei em silêncio só nas horas que podia perguntar ao juiz, né? Sim. Mas eu perguntei, porque eu li todo o processo, né? Fui no detalhe, né? Sim. E era um crime, o cara deu um tiro pelas costas, lá na São Afonso. E a defesa estava querendo provar que não era pelas costas, né? Nossa, foi uma maravilha participar daqui. E aí fui cortado. Eu fico... Esse chato nunca mais. A exposição da pessoa naquela arena, que é o salão do júri, parece uma arena, assim, sabe? Coloca o cara ali, solta os leões ali começam a atacar. Ainda tem alguém, claro, a pessoa da defesa. Mas o público assim parecia com aquela gana, assim, tu tem que ser punido. Eu acho isso, eu não gostaria de dar o tiro de misericórdia, que eu não sou eu que dou, é o juiz. Mas eu ajudo, né, a apontar a arma com o meu voto. E o cuidado que tem que se ter, né, doutor, na resposta das perguntas, né? Sim. Porque se tu não pensa... Nem quero pensar, deixa quieto. Bom, muito obrigado a todos, muito obrigado ao Gustavo.
Muito obrigado, meu grande amigo. Da plateia. Coração espetacular, que é o seu Valdir, né? Esse cara tem uma alma espetacular, não com a só visual aquele de Papai Noel, mas a alma dele é muito mais bonita ainda. Parabéns para o senhor. Muito obrigado pela sugestão de pauta. Muito obrigado a vocês pela audiência. Nós voltamos na segunda-feira com mais um Estação Hamburgo. Obrigado a todos, bom final de semana. Tchau.